Glória a Deus. Amém. Abra sua Bíblia. Livro do Gênesis, capítulo de número 16. Gênesis, capítulo 16. Você que está lá atrás, ainda tem lugar aqui para você sentar. Eu amo ver você servindo ao Senhor, mas se você não está servindo, procure um lugarzinho para você se sentar. Eu pedi o pessoal da recepção para nos ajudar aí. Tem jovens aí atrás que tem lugar aqui para eles sentarem. Vamos pôr essa turma sentada aí. Glória a Deus. Obrigado. Gênesis, capítulo de número 16. Livro do Gênesis, capítulo 16. Eu não quero que a gente desperdice o tempo aqui. O nosso tempo é muito precioso. Eu quero dividir uma palavra que Deus colocou no meu coração para essa noite de hoje. A gente estava num tempo do nosso devocional todos os dias. Tem lugar para a turma sentar? Ficamos botando eles na maldade aqui. Aí os meninos vão ficar com dor na coluna aí, vai ter que orar pelos enfermos. Tem lugar, tem cadeira aqui, ó, do lado da Márcia, tem do lado da Noemi ali, tem cadeira. Isso, bota a turma aí sentadinha, bonitinha. Glória a Deus, aí, que coisa bonita. Aleluia. Muito bem, Miguel. Glória a Deus, obrigado. Vamos lá. A gente tem um devocional que acontece todos os dias, 6 horas da manhã. E num desses dias, assim que terminou o devocional, Deus de fato soprou assim uma palavra nos meus ouvidos. Deus vê. E por que isso? Deus vê. Porque às vezes a gente está passando por certas situações, que as situações dizem para nós assim: Deus não está vendo você. Eu estava passando por um momento que talvez as situações à minha volta estivessem dizendo nos meus ouvidos: Deus não está te vendo, Júnior. Sabe, acabou aquele devocional, aquele momento que a gente teve. Eu fui levar minha filha para a escola e aquela palavra ficou tão forte no meu coração: Deus vê, Deus vê. E eu estou a semana toda com essa palavra, Deus vê. Eu fui meditar no texto. Eu fui meditar nesse texto de Gênesis capítulo 16. É um texto que muitas vezes nós o desprezamos, porque a gente sempre vai valorizar o fato de o povo de Deus, ou o povo judeu, ou o povo hebreu, ou os israelitas virem da raiz de Isaac, o filho da promessa. Deus chama Abraão quando ele tinha 75 anos. Esse homem é chamado, ele sai da Mesopotâmia, de um lugar chamado o Crescente Fértil, e ele começa uma jornada em direção à terra de Canaã. Ele sai com o pai dele, o nome do pai dele chamava Terá. Sai em direção a Canaã, mas eles param exatamente entre a Mesopotâmia, ou Ur dos Caldeus, como você quiser, e Canaã. Existia uma cidade no centro chamada Harã, que na verdade o nome dessa cidade não era Harã. Terá tinha 3 filhos: Naor, Abrão e Harã. Só que um dos filhos de Terá morre, falece. Era exatamente Harã. E Harã tinha um filho por nome de Ló. E quando Abrão chega com seu pai, sua esposa Sarai, o sobrinho Ló, e eles param ali, naquela cidade, apenas para um tempo de repouso. Eu fico muito preocupado, porque às vezes a gente está passando por lutas, e as lutas a gente diz assim: eu vou descansar só um pouquinho, pastor, eu vou parar só um pouco para respirar. E tem gente que parou um pouco para respirar, e essa parada se tornou eterna na vida dela, não consegue mais voltar à atividade. O texto diz que Terá para ali com a família. Era para um tempo de repouso. Só que a dor que ele carregava era tão grande, a dor que Terá carregava era tão grande, que ele decide pôr o nome da cidade, o nome da sua dor. E eu quero dizer que você não vai morrer no lugar da sua dor.
Não, vou repetir para você. Você não vai morrer no lugar da tua dor, da dor que você colocou. A dor do fim do casamento, a dor de um projeto profissional que não foi adiante, a dor de um filho que se desviou, a dor de uma carreira que foi interrompida. Eu não sei que tipo de dor você tem carregado, isso tem paralisado você. Terá paralisa. E o nome terá significa atraso. E eu quero declarar nessa noite, em nome de Jesus, Deus vai remover os atrasos da sua vida e vai te colocar dentro do tempo exato. Você vai andar no Kairos, você vai andar no tempo exato de Deus, você vai andar no cronômetro de Deus, você vai andar, sabe o que é andar no tempo de Deus? É a gente não precisar forçar a barra para nada. Andar no tempo de Deus é a gente andar na plenitude. Pastor, explica mais. Andar no tempo de Deus é o saber que enquanto eu estou caminhando passo após passo, Deus está cuidando de mim, abrindo portas de oportunidade, também fechando covas. Enquanto eu vou andando na dependência de Deus e no tempo de Deus, tudo se estabelece com paz. Nós chegamos até aqui hoje, esse domingo, andando na plenitude de Deus. Alguns momentos foram tão difíceis. Alguns momentos eu pensei, cara, agora não dá mais. Eu acho que agora não tem mais saída. Mas só que quando a gente anda no tempo de Deus, o que para nós é um lugar sem saída, para Deus é só uma oportunidade para Ele manifestar um milagre na nossa vida. O que para você hoje parece ser algo sem saída, para Deus é uma matéria-prima que Ele vai fazer um milagre na sua vida. Eu estava conversando com a minha esposa essa semana. A gente estava nos nossos desafios como casal, como família. Eu falei, Cristiane, não dá. Você não está entendendo? Não dá. Ela falou, mas a gente até aqui, a gente sempre andou pela fé. Eu falei, mas eu não estou falando da razão, eu estou falando daquilo que se apresenta diante de nós. E quando eu terminei de conversar com ela, na hora, me veio aquela palavra, Deus vê. A situação que eu estou passando, Deus vê. A situação que você está inserido, Deus vê. Tem gente que não vê e por isso vai lhe criticar. Tem gente que não vê e por isso não vai entender. Tem gente que não vê e por isso vai levantar falsos testemunhos contra você. Tem gente que não vê e por isso não vai compreender o porquê você está passando por aquele momento. Mas eu quero dizer que Deus, Ele está vendo. Deus está enxergando. Parece que falar Deus está enxergando limita a Deus, porque Ele vê ontem, hoje, amanhã, como se fosse uma única coisa. Mas nós é que somos limitados na nossa visão. Nós é que precisamos que a nossa visão seja aberta. Essa família para nessa cidade. O pai, o Terá, dá um nome. Eu vou dar o nome da cidade, o nome da minha dor. Tem gente dando o nome da sua dor para a situação que você está atravessando. Eu quero dizer que a situação que você está atravessando é apenas uma pequena parcela daquilo que Deus tem para fazer na sua história, na sua vida. Aquilo que eu estou atravessando é apenas um vislumbre. É algo tão pequenininho que Deus está falando assim. É só para mim demonstrar a glória que eu tenho para fazer na sua vida, Júnior. Feche os teus olhos. Pai, eu te peço agora, abre os olhos de cada um dos teus filhos aqui. Os olhos espirituais. Para que eles possam ter a mesma visão que Agar teve. Às vezes a gente está num ambiente de milagre. A gente tem a palavra da vida. A gente tem a palavra da fé. A gente tem irmãos em Cristo. Mas a gente não consegue ver
esse Deus que nos vê. Eu te peço nessa noite, Efatá, abre os olhos. Abre os olhos agora. Abre os olhos desse homem. Abre os olhos dessa mulher agora, meu Deus. Abre os olhos da juventude que está aqui nesse lugar. Jovens visionários. Abre os olhos dos adolescentes que estão com os hormônios borbulhando. Abre os olhos dessa turma para que eles vejam o Senhor. Talvez assim como aí Isaías vai dizer: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, a orla das suas vestes enchia o templo, serafins voavam uns para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Meu Deus, abre os nossos olhos para que possamos ver o mundo espiritual que está à nossa volta aqui, para que possamos ver o que o Senhor está fazendo ao nosso redor. Abre os olhos para que a gente consiga até o final dessa mensagem compreender a largura, o comprimento, a profundidade do amor que o Senhor tem por nós. E esse amor se retrata em cuidado. Esse amor se retrata em íntima compaixão. Faz isso em nós, Jesus. Eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que com os teus olhos abertos você comece a ver diferente hoje. Eu quero declarar essa palavra. Você vai passar essa semana enxergando, tendo uma visão diferente do que você estava tendo. Talvez você via impossibilidade, você vai ver agora matéria-prima para Deus agir. Talvez você via caos, você vai ver agora Deus transformando, porque Ele é especialista em fazer do deserto um manancial. Talvez você via, destruição, você vai ver restauração em vida. Talvez você via fracasso, talvez você estava enxergando, alguns estavam enxergando ponto final. Deus vai começar a te mostrar agora, o que? Ao invés de ponto final, Deus vai só te mostrar uma vírgula e dizendo: eu vou continuar escrevendo sua história. Que você sai daqui vendo, em nome de Jesus. Abraão para na cidade. A cidade, eles ficam ali até a morte do pai. Terá morre. Deus fala pela primeira vez com Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Farei de você uma grande nação. Vou abençoar quem te abençoar, quem te amaldiçoar está lascado comigo, Abraão, porque eu vou amaldiçoar. Você não precisa, se ocupar de perder tempo com briga com ninguém, Abraão. Eu sou o teu Deus, seja você uma bênção. Ele pega a mochila dele, pega o que ele tinha de riqueza, pega a esposa e leva junto o sobrinho Ló, e começa uma jornada em direção à terra da promessa. Ele tinha 75 anos e Deus diz assim: Abraão, através de você eu farei uma grande nação, teus descendentes serão tão numerosos, Abraão, que você vai ter que contar. Se você quiser contar, você não vai conseguir, Abraão. Ele sai debaixo dessa palavra. Eu não sei quem me ouve aqui, você já recebeu uma palavra de uma promessa de Deus. Só que acontece, sabe o que, Leandro? A Bíblia diz que a promessa adiada adoece o coração. E a gente vai esperando e nada acontece. Isso vai começando a adoecer o nosso coração. O coração de Abraão começa a adoecer. Em certo momento ele diz assim: Senhor, eu não tenho herdeiro até agora. O Senhor prometeu lá atrás. O único herdeiro que eu tenho é Eliezer o Damasceno, que nasceu na minha casa, mas ele não é da minha descendência. Ele é de outra etnia. Deus fala: Abraão, faz o seguinte, sai da tenda. Sai da tenda, Abraão. Olha para cima, Abraão. Conta aí as estrelas, Abraão. Se tu podes. Se Deus fala contra as estrelas, é porque estava de noite.
E aí me faz lembrar do texto bíblico que diz que o meu choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Eu quero dizer, talvez você esteja vivendo o tempo da tua noite, onde você está se lamentando e dizendo: aonde está a tua promessa, Deus? Aonde está aquilo que o Senhor me prometeu? Deus diz para você: escuta, conta as estrelas se você pode. Se você não puder, assim será a sua descendência. Se tu pode contar, Abraão, não é a promessa que eu tenho para você. Escuta, aquilo gera ânimo na vida de Abraão. Aí vem o capítulo de número 16. Só que Abraão tinha uma mulher, o nome dela Sarai. Qual o nome dela? Verso 1 do capítulo 16. Pastor, quem é Sarai? Esposa do Abraão. Ele casa com essa mulher. A Bíblia diz que ela era formosa, bonita. E o verso diz assim: ora Sarai, verso 1 do capítulo 16. Mulher de Abraão não lhe dava, tendo porém uma serva egípcia por nome de Agar. Sarai, mulher de Abraão. O autor do texto vai especificar muito claro: não dava filhos. Eu vou mudar o não dava filhos por Sarai, mulher de Abraão, não conseguia emprego. Sarai, mulher de Abraão, não dava certo no casamento. Sarai, mulher de Abraão, era frustrada profissionalmente. Sarai, mulher de Abraão, só batia na trave. Talvez seja a tua história. Caramba, eu não dou certo, pastor. Eu me esforço. Eu faço todo esforço, mas não é suficiente nunca. Eu estudei, fui fazer a prova, faltou um ponto. Eu passei na prova, fiquei no teste de saúde. Fiz de novo, fiquei no teste físico. Fiz outra vez, agora eu passei no intelectual, passei na saúde, passei no físico, mas no final não tinha vaga. Deus não me ama, Deus não me vê, Deus não me enxerga. Deus enxerga o outro, Deus enxerga ele, mas Deus não me enxerga. Eu fiz o concurso para o Corpo de Bombeiro 2 vezes. A primeira eu estava conhecendo essa mocinha aqui, a gente tinha acabado de namorar, e eu estava com uns pensamentos muito loucos na cabeça. Eu fiz a prova para uma outra cidade, eu fiz lá para o interior do Rio. Eu falei: eu vou servir em Barra Mansa, lá ninguém conhece o Júnior, ninguém vai saber que eu sou filho de pastor. Eu vou viver a vida toda, eu vou ficar muito louco. Eu vou ter dinheiro, eu vou ter um trabalho, vou estar num lugar onde ninguém me conhece, só volto para casa no final de semana, finjo para minha mãe, para meu pai que estou tudo bem, mas eu vou meter o louco dessa vez. E Deus só me mirando. Estou te vendo. Ele é o Deus que vê. Passei no exame intelectual, e aí veio a segunda etapa, o psicotécnico. E passou uns amigos, falou assim: vamos jogar um futebol contra. Vai ter um futebol assim, assado. E eu tava treinando para fazer o teste. Falei: cara, eu tô voando, eu vou brincar nesse futebol. Meu pai falou assim: meu filho, não vai não, amanhã você tem a prova, pode acontecer alguma coisa. Vai não, fica em casa. Falei: não, pai, de boa, só uma peladinha, e depois eu vou para a igreja, porque eu tô conhecendo uma mocinha aí, e ela tá me esperando na porta da igreja. E o bocó aqui foi jogar futebol. 10 minutos de partida, rompo o ligamento, tudo do joelho fica ruim. E o hospital que me levaram era do lado da igreja.
Dei entrada na emergência. Falou, olha, não tem atendimento, não tem médico. Radiografia quebrada. Você precisa ir para o Hospital da Posse, Nova Iguaçu. Eu falei, me leva para casa. Me jogaram dentro de uma caçamba, de uma saveiro. E o Bocó atrás da caçamba, segurando a caçamba. Quando eles estão descendo a rua, era uma ladeira. Quem estava na porta da igreja, na sacada da igreja, esperando o Bocó. Eu falei, a Santinha. Eu falei, perdi a beça. Perna quebrada, perdi a namorada, Deus não me vê. No outro dia eu fui fazer o exame, passei no psicotécnico. A mulher que estava aplicando o psicotécnico falou, olha, fica bom logo, hein? Daqui a 2 meses é o teste físico. Eu falei, daqui a 2 meses eu estou voando, senhora. Estava voando, era na cama, de um lado para o outro, com a perna dura, sem dobrar, gesso e uma série de coisas. Não deu certo, graças a Deus, a namorada, Jesus foi misericordioso, ele estava me vendo e viu que eu precisava de um jeito na vida. E hoje estou casado, com filho. É, minha santa. Graças a Deus. Fiz a 2ª vez. Passei novamente no exame intelectual. E agora vamos para a prova física. Estava treinando outra vez. 2 dias antes da prova. Eu machuco o músculo do braço. Não conseguia segurar um microfone. Eu falei, Deus não me vê. Deus vê todo mundo, mas não me vê. Deus, por que o Senhor não quer me ver? Por que o Senhor olha para todo mundo, mas o Senhor não me olha? Durante um bom tempo eu passava no Cefap ali em Guadalupe. Eu não conseguia olhar para aquele vermelho ali porque era a minha dor. Eu me lembrava todas as vezes que o avaliador falou, guerreiro, está na sua vez. Eu pulei, segurei a corda, meu braço doeu, eu soltei. Ele falou, o senhor está eliminado, inapto. Nunca mais essa frase saiu. Todas as vezes que eu olhava para ali, eliminado, inapto. Deus não me vê. Deus não me vê. E talvez você esteja aqui hoje me ouvindo. E você carrega, sabe, esse mesmo sentimento. Deus não me vê. Deus esqueceu de mim. Deus vê o fulano. Deus vê o outro. Deus vê ele. Deus abre a porta para ele, mas a porta nunca abre para mim, pastor. Deus não me ama. Não, não é que Deus não te ama. É porque você ainda não enxergou Deus. O problema não está em Deus te ver. O problema está em como você vê Deus. O texto diz, ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome de Agar. Mas quem era essa serva egípcia? Vem fome sobre a terra e Abrão pega sua esposa, Ló, o sobrinho, e desce para o Egito, porque não tinha comida em Israel. E quando chega lá no Egito, Abrão compra uma escrava para ser servidora de Sarai. E daquele dia em diante, Sarai tinha uma escrava, uma serva que servia a ela. E quando Sara compreende, o meu corpo não tem mais condição de gerar, mas eu tenho uma serva aqui, uma escrava. Eu não vou entrar nos pormenores porque uma serva se deitaria com o seu senhor. Isso é assunto para um outro momento. Mas a Bíblia diz no versículo 2, disse Sarai a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz, pois toma a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão, diz o texto, e Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Pastor, o que é esse termo anuiu? Conceder, estar em acordo. Abraão concede, entra em acordo e diz, tá bom, vou me deitar com a egípcia.
Eu vou me deitar com Agar. Só que escuta, tem um ditado no mundo que diz que Deus escreve certo em linha torta. É a maior roubada, maior furada, mano. Deus jamais, Ele vai quebrar princípios. Deus é um Deus de princípios. Deus não quebra princípios. Deus é um Deus que zela pela sua palavra. Você me entende hoje, sim ou não? Ah, pastor, não está dando certo aqui, mas vou dar um jeitinho. A gente vive querendo dar jeitinho. A gente vive querendo dar uma ajuda para Deus, como se Deus, todo-poderoso, soberano de todas as coisas, precisasse da ajuda do Júnior. Deus não precisa da minha colaboração. Deus não precisa da minha ajuda. Deus não precisa que eu faça nada. Ele só quer uma coisa. Ele só quer hoje pela manhã. A pastora nos ensinou. Hoje nós aprendemos que a gente precisa ser obediente. Deus não quer que você dê um jeitinho. Deus só quer que você obedeça a Ele. Obedeça aos princípios dEle. Obedeça a palavra dEle. E diz a Bíblia que o Abraão vai se deitar. Versículo de número 3. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois dele ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. Por quantos anos? Quanto tempo você está esperando uma promessa aqui? Quanto tempo você está esperando, sabe como a pastora diz, Deus piscar para você? Quanto tempo você está esperando uma porta se abrir? Quanto tempo você está à espera de uma chave ser virada na tua vida? Tem gente que começou agora os processos e já está dizendo, ai Deus, não aguento mais. 10 anos passaram. Sarai, ela fala assim, eu vou dar um jeitinho. Está aqui a minha serva, se deita com ela, você vai ter um filho. E através desse filho, Deus vai nos dar uma descendência. Verso de número 4, olha o que diz. Ele a possuiu e ela concebeu. E vendo ela que havia concebido, foi a sua senhora, e por ela desprezada. Escuta, quando Agar, ela compreende, eu estou grávida. Gravidez naquela época era algo assim, como hoje ainda é. Hoje eu cheguei ali, estava a reunião, era a célula das grávidas ali. Estava a Raquel e a Priscila. E as duas decidiram hoje vir com roupa de grávida mesmo. Eu falei, tem vaga aí no time? E elas com a barriguinha bem estufada. Escuta, uma bênção engravidar. Mas naquela época, a mulher que não engravidava, amaldiçoada, maldita. Quando Agar percebe, agora eu estou gerando, a minha senhora não está gerando, diz a Bíblia que Agar despreza a sua senhora. Olha o que diz o texto. Versículo 5, você está comigo, sim ou não? Disse Sarai a Abrão, seja sobre ti a afronta, se me faz a mim, e eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai, a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu da sua presença. E ela fugiu da sua presença. Eu vou repetir. E ela fugiu da sua presença. Agar fugiu. Até quando você também vai fugir? Até quando você vai fugir? Alguns dias atrás foi um misto de emoção. Ver alguém que eu e Cristiane vimos crescendo, desenvolvendo, e num tempo de oração essa pessoa falou assim, eu estou sentindo um ardor, queimar de Deus para fazer a obra de Deus. Eu e Cristiane oramos, abençoando, falamos, vai, faça a obra de Deus, cumpra o seu chamado. Mas escuta, algumas coisas não aconteceram como a pessoa pensava. E ela chegou um tempo de dizer,
Deus não me vê. Deus não me vê. E alguns dias atrás um misto de emoção, ao mesmo tempo de saber quanto talento tem. Ao mesmo tempo eu vi quanto talento desperdiçado. Quanto poderia servir ao Senhor e quanto distante de servir ao Senhor está. Eu quero dizer para você que está aqui hoje, quanto você poderia servir ao Senhor, mas quão distante você está de servir a Deus, por causa das tuas dores, por causa dos caminhos que você escolheu, por causa dos destinos que você traçou para a sua vida. Mas eu quero dizer que ainda há esperança. Hoje você pode, ajustar, recalcular a tua rota e voltar para o centro da vontade de Deus na sua vida e compreender: Deus me vê. Esse texto diz que Agar foge, e quando ela foge, versículo 7 diz assim: tendo achado, a sua Bíblia diz o quê? Anjo do Senhor. Anjo do Senhor é um termo em hebraico chamado Malach Yavé. Malach Yavé não é apenas, se trata de um anjo, um ser angelical, mas é uma tipologia, é uma manifestação de Deus, é uma teofania. Deus está se revelando aos homens, Deus está se manifestando, e Ele se manifesta a essa mulher chamada Agar e diz: tendo achado o anjo do Senhor junto à fonte da água no deserto, junto à fonte no caminho de sul, disse-lhe Agar. O anjo diz para ela, ou o Senhor diz para ela: serva de Sarai, da onde vens e para onde? Escuta, se esse anjo do Senhor é o próprio Deus se revelando, por que Deus vai perguntar, Francis, para onde vem e para onde vai, Gabriel? Porque a Bíblia diz que Deus sabe de tudo antes que a palavra me venha à boca. Ele já sabe, Ele conhece os meus pensamentos, Ele sabe das minhas intenções do coração. Por que Deus vai fazer uma pergunta? Será que Deus aqui não sabia? Escuta, eu aprendi uma coisa: quando Deus está perguntando, não é porque Ele quer uma resposta. Quando Deus está perguntando, é porque Ele quer que você reflita. Eu vou te repetir isso. Quando Deus está fazendo pergunta, não é porque Ele está em busca de uma resposta minha ou sua. Quando Deus está nos fazendo uma pergunta, é porque Deus quer que eu e você venhamos a refletir nas ações e atitudes que nós estamos tomando. Gênesis capítulo de número 3, Adão peca, ele e a Eva estão nus agora. Eles pegam folhas de figueira para tapar a sua vergonha. E aí na viração do dia, Deus desce no jardim, e aí Deus pergunta: Adão, onde você está? Se Deus é onisciente, Ele está em todos os lugares, Ele sabia onde Adão estava. Aí Deus faz uma pergunta: Adão, onde você está? Ele falou: eu estou aqui, Senhor. Mas por que você está se escondendo, Adão? Por que Deus estava perguntando? Porque quando Deus pergunta, é porque Ele quer nos levar a uma reflexão. Deus hoje está fazendo perguntas para mim e para você, para a gente sair daqui e refletir a respeito daquilo que Ele tem, do propósito que Ele tem e de como nós enxergamos a Deus. Bata no ombro do seu irmão e diz assim: como é que você está enxergando Deus, irmão? Como você vê Deus? Quem é Deus para você? Vamos lá. A primeira pergunta que ele faz é: de onde vens e para onde vai? Ela respondeu: eu fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: vai e volta a tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. Verso 10, pela segunda vez disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Pela terceira vez, verso 11, disse-lhe ainda o anjo do Senhor. Primeiro Deus fala, depois Deus afirma e depois Deus confirma.
E eu quero dizer para você que tem gente que Deus já falou, Deus já afirmou e Ele está confirmando. Agora você precisa de um posicionamento. Você entende isso hoje, querido? Tem gente que está assim: Senhor, mas será que é? Senhor, mas será que eu posso? Senhor, mas será que é isso? Escuta, Deus já te afirmou, Deus já confirmou, Deus já falou com você. Agora é hora de você tomar um posicionamento. Olhe para o seu vizinho e diz assim: hoje é noite da igreja se posicionar nesse lugar. Verso 11 diz: e disse-lhe ainda o anjo do Senhor: conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás de Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Porque o Senhor te acudiu na tua aflição, Jesus. Quando você estava lá naquela máquina, seu sangue sendo filtrado por uma máquina, Deus olhou para você e te acudiu. Quando você estava passando por aquela situação, sabe que talvez ninguém tenha ciência, Deus te acudiu, Júnior. Deus é um Deus que nos acode. E Ele está aqui nessa noite de hoje dizendo para mim e para você: sabe como você vê Ele? Como você enxerga Ele? Qual é a tua ótica para Deus? Porque tem gente tão chateado com Deus. A Manu, cadê Manu? Manu está lá na projeção. Tem um professor da escola da Manu. Ele é professor de quê, Manu? O atribulado. Sociologia. Ela tem um professor lá atribulado. E toda a aula dele, ele quer atribular o coração da minha filha. Essa semana ela entrou no carro e falou: pastor, pai, o professor, ele começou a falar que... Falando o quê, Manu? Mais alto. Refutando essas coisas assim, tipo assim. O professor falou assim: se o mal existe e Deus criou o mal, Deus não é bom. Essas historinhas de gente zangada com Deus. Eu aprendi que todo cara que se diz ateu é porque ele, na verdade, é um grande zangado com Deus. Se zangou com Deus. Ficou zangado com Deus por alguma coisa. Ele diz: Deus não existe. Porque se Deus existe, por que Ele deixa o mal acontecer? Se Deus existe, por que deixa as criancinhas da África morrerem da forma que morrem de fome? Mas esse mesmo cara que pensa assim, nunca pegou um saco de arroz para ir lá na África alimentar uma criancinha que está passando fome. Zangados com Deus. Escuta, o número de gente aborrecida e zangada com Deus está aumentando. Sabe por quê? Porque essa turma não entende que Deus vê, que Deus nos enxerga, que Deus enxerga o Júnior com as minhas fraquezas, debilidades, fragilidades, que Deus sabe, Ele me olha, um ser tão cheio de problema, irmão. Quer conhecer alguém cheio de problema? Anda comigo. Eu vou te apresentar outra pessoa cheia de problema. Escuta, esse Deus, Ele olha para mim e para você, a gente cheio das nossas crises, e Ele decidiu fazer algo por nós. Sabe o que? Nos amar. Ele decidiu te amar. Ele decidiu amar a mim e a você. E olha o que diz o texto, versículo de número 12. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará fronteiro a todos os irmãos. Verso 13. Quando o anjo do Senhor acaba de profetizar sobre Agar, diz assim, verso 13. Você está comigo? Eu encerro aqui. Então ela invocou o nome do Senhor que falava: Tu és Deus que vê.
para mim. Sarai diz assim: ela está no deserto, ela está desprezada, ela está num momento de tanta fragilidade e aflição, mas no meio do deserto, da aflição da alma dela, ela reconhece quem é Deus. E ela diz: tu és o Deus que vê. Esse Deus que vê está te vendo. Mas a grande sacada é: você enxerga Ele também. Ele está vendo você. Ele está vendo a mim. Ele está me vendo lá na minha casa, onde ninguém me vê. Você me vê aqui, irmão, mas Ele me vê lá no meu íntimo. Eu te vejo aqui, mas Ele te vê lá no teu íntimo. Agora a grande questão é: se esse Deus que te vê, você também o vê. Se esse Deus que, sabe, bate os olhos em você e vê a tua aflição, vê a tua dor, você também o enxerga como Deus da sua vida. Essa mulher era uma egípcia, mas ela, quando tem um encontro com o Deus que vê, ela diz: eu também te vejo. Versículo de número 14: por isso aquele poço se chama Bir-lahai-roi e está entre Cádiz e Bered. Esse poço, ele se chama, sabe o que? O poço daquele que vive e me vê. Eu quero dizer que aquele que vive e te vê está aqui hoje para te acudir das tuas aflições. Mas a única pergunta que ele faz é: você também me vê? Agar conseguiu enxergar ele no meio do deserto. Eu não sei onde você vai enxergar Deus, mas eu quero dizer que Ele está se revelando para nós todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. No meio das batalhas que eu e o Cristiano já passamos, a gente enxergou Deus. Essas madrugadas atrás foi uma batalha, uma luta, eu e ela. Uma batalha, uma luta no nosso quarto. Eu entendi, Ele está aqui com a gente. Agarrei ela, começamos a orar. E uma paz foi entrando, e daqui a pouco eu só ouvia um barulho. Eu falei: o Deus que me vê. Ela encontrou Ele e ela agora está descansando. Né, meu amor? E depois eu fiz mais barulho que ela. Porque no meio das nossas batalhas é que a gente encontra esse Deus. Esse Deus que está me vendo, eu agora passo a ver Ele também. Já viu aquela situação de namorado? Quando bate o olho um no outro, aí fica aquele... Aí vai se aproximando. Escuta, Deus quer viver um romance com você. Deus quer viver uma história de amor com você. É como se eu estivesse olhando para a Cristiane, mas ela estivesse olhando para outra. É como se os meus olhos estivessem voltados só nela, mas ela não está me dando nem bola, ela está olhando para outra. Eu nunca teria filhos com ela. A gente nunca estaria pastoreando a igreja, porque os olhos dela estariam para o outro. Mas graças a Deus, que os olhos de Deus olharam para mim, os meus olharam para Ele. E uma história de amor está acontecendo entre eu e o Senhor. Deus quer escrever essa história de amor com você também. Às vezes a gente não fala muito da Agar. A gente vai falar da Sarai, que virou Sara. A gente vai falar do Abraão, que se tornou Abraão. Mas a Agar está lá. Uma mulher que reconheceu: eu reconheço esse Deus que está me vendo. Será que hoje você reconhece o Deus que está te vendo? Feche os teus olhos. Senhor Jesus, olhar para nós, eu sei que o Senhor já está olhando. Agora a grande questão é se nós estamos mirando o Senhor. Se os nossos olhos estão para o Senhor, voltados para o Senhor.
Senhor todo dia está olhando para nós, mas os nossos olhos estão tão distantes de olhar para o Senhor. E eu quero te pedir hoje, faz os nossos olhos voltarem a olhar para Ti, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, olhando para aquele que me amou primeiro, olhando para aquele que na cruz manifestou a maior expressão de amor. Me humilharei, Teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, Tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos Teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim. Eu quero orar por você que quer sair daqui olhando para Ele e tendo os olhos dele olhando para você, porque a partir dessa noite, se você olhar para Ele, os olhos dele continuam olhando para você. Eu quero te dizer que Ele vai remover a aflição, Ele vai sustentar você com a destra da mão dele, que é fiel e poderosa. Você vai passar pelo meio da luta, pelo meio do fogo, pelo vale, pelos desertos. Você vai atravessar os momentos difíceis, mas sem olhar nem para trás, sem olhar à tua direita ou à tua esquerda, mas mantendo os teus olhos nele, mirando só a Deus, olhando para Ele em todo o tempo. Eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro não vem de lá do alto do monte, o meu socorro não vem dos altos lugares, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, que fez os altos lugares. É de lá que vem o meu socorro. O meu socorro não vem da oração da montanha, não, o meu socorro vem de quem fez a montanha. Eu estou na montanha porque é um lugar, sabe, escolhido para eu estar sozinho com Ele. Mas não é um lugar, uma geografia, não é um lugar dentro da geografia, mas é um lugar nele que eu miro a Ele, e quando Ele mira em mim, tudo que está à minha volta se transforma. Eu quero orar por pessoas nessa noite que chegaram aqui tão desistidas, tão desanimadas, achando Deus não me vê. Eu quero te mostrar que Deus está te enxergando tanto, sabe, nos detalhes tão grandes da tua vida, como naqueles detalhes tão mínimos. Ele está mirando você. O grande problema é que os teus olhos estão focados em outra coisa. Mas hoje Ele está nos chamando. Volte a olhar para mim. Olharam para Ele e foram iluminados. Seus rostos não serão confundidos, como disse o salmista. Eu quero orar por você que quer mirar o Senhor. Deus abençoe você que está aqui. A próxima pessoa.